Tudo bem, pessoal? Podemos começar nossa aula? Sim, professor. Beleza. Nossa aula de hoje vai ser sobre a insuficiência cardíaca, tá? E choque circulatório. A insuficiência cardíaca, ela pode ser dita como a falência, né, do coração, falência do miocárdio, e ela vai resultar numa capacidade de bombeamento reduzida, né, uma capacidade de manter o débito cardíaco bem reduzida. E ela é a principal causa de mortalidade nos países, principalmente nos países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos ainda apresentam outras taxas bastante altas, mas nos países desenvolvidos já está bem definido a maior causa de mortalidade sendo a insuficiência cardíaca. Como o nosso coração é formado por duas bombas independentes, né, o nosso coração direito e o nosso coração esquerdo, essa insuficiência cardíaca, ela também pode estar restrita a uma dessas bombas, ou elas podem atingir as duas bombas ao mesmo tempo, tá? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho da insuficiência cardíaca esquerda. A principal causa é a cardiopatia isquêmica, tá? Depois também com a hipertensão sistêmica também causando essa insuficiência cardíaca esquerda, e doenças das válvulas aórtica e mitral. A insuficiência cardíaca esquerda vai se caracterizar pelo edema pulmonar. Então, a principal característica, né, que o sintoma que o indivíduo portador dessa insuficiência cardíaca vai apresentar vai ser o edema pulmonar, que ele pode apresentar nos primeiros sintomas mais leves o cansaço ou esforço físico e sufocação mesmo no repouso, no caso de insuficiência cardíaca esquerda grave. Em geral, essas insuficiências cardíacas são conhecidas como insuficiências cardíacas congestivas, porque ela vai causar uma congestão no lado venoso dessa bomba, né, com acúmulo de sangue, congestão e estase sanguínea, com a proporção maior de formação de trombos nessas regiões. A insuficiência cardíaca direita, tá? A principal causa da insuficiência cardíaca direita é a insuficiência cardíaca esquerda, ou seja, quando uma bomba direita, a bomba esquerda tem um problema, ela vai acarretar também uma insuficiência cardíaca direita, na maioria dos casos, tá? Segundo, porque a segunda principal causa de insuficiência cardíaca direita é exatamente a hipertensão pulmonar grave, né? Então, uma das consequências da insuficiência cardíaca esquerda é a hipertensão pulmonar. Então, em geral, quando você tem uma insuficiência cardíaca esquerda, acaba também gerando uma insuficiência cardíaca direita, onde a gente vai ter um edema de proporção mais sistêmica. Também pode ser causada, né, uma insuficiência cardíaca direita isolada devido à doença das válvulas, tá? Na válvula tronco pulmonar e na tricúspide. Essa doença das válvulas muitas vezes são desenvolvidas pela endocardite, né, causada por infecção prévia por Streptococcus. Essas infecções geralmente aparecem muito comum na primeira infância como infecções de garganta, né, por Streptococcus tipo hemolítico. E o indivíduo desenvolve autoanticorpos que vão acabar atacando as válvulas cardíacas, tá? Em geral, esse tipo de reação, ela vai atingir muito mais as válvulas do coração esquerdo, tá? A mitral e a aórtica, devido a esses sistemas trabalharem sobre alta pressão, diferentemente da baixa pressão do lado direito. Então, geralmente, o lado mais afetado por uma febre reumática, que é o processo que ocorre após essa infecção estreptocócica, tá? Atinge muito mais as válvulas do lado direito.
E essa insuficiência cardíaca direita também pode ser originada por cardiopatias congênitas. A cardiopatia congênita, né? A principal dessas malformações, né, é o defeito do septo ventricular, que é a mais comum em torno de todas essas cardiopatias congênitas. Ela atinge em torno de 40% desses pacientes. Elas são originárias de defeitos no período embrionário, na formação do nosso coração. Esses defeitos congênitos cardíacos, ele pode gerar correntes sanguíneas de um lado do coração para o outro, do lado esquerdo para o direito, ou do direito para o esquerdo, tá? Que são chamados de shunts, da esquerda para a direita, tá? A gente vai falar primeiro do shunt da esquerda para a direita, que é o tipo mais comum de malformação cardíaca, tá? Elas advêm principalmente, né, essa aqui, a mais comum, é a B, tá? Que é o defeito do septo ventricular, aonde você vai ter o shunt da esquerda para a direita. Como o nosso sistema cardíaco, o lado esquerdo, trabalha sob pressões altas, então, quando há contração ventricular, a pressão alta do lado esquerdo vai lançar o sangue, né? Vai ejetar sangue na câmara direita, levando ao processo de congestão direita, certo? A gente pode também ter defeitos, tá, do septo atrial, onde você vai ter ali, você não vai ter aquela divisão entre os átrios esquerdo e direito, e também pode haver a passagem do sangue, como eu falei, do lado esquerdo para o direito, devido às diferenças de pressão que ocorrem no sistema das bombas esquerda e direita, tá? Então, o shunt vai ser da esquerda para a direita. Da mesma forma, se esse sangue vai começar a se acumular do lado direito, também vou ter a congestão direita lá que a gente viu na insuficiência cardíaca direita. Outra forma desse shunt de esquerda para a direita é o ducto arterial patente, ou seja, tem uma ligação entre a aorta, a artéria aorta e a artéria tronco pulmonar, devido também à mesma causa, tá, das diferenças de pressão. A aorta trabalha numa pressão muito maior do que a tronco pulmonar, você vai ter a passagem do sangue arterial lá da aorta, tá, o sangue com alta concentração de oxigênio, para novamente de volta para a circulação pulmonar. Em geral, esses defeitos congênitos, eles são corrigidos por meio de técnicas cirúrgicas, tá? De preferência ainda nesse período neonatal. Alguma dúvida, gente, nessa partezinha aqui, dos defeitos congênitos? No caso, em relação a essa malformação cardíaca, vai ser só no período embrionário que vai acontecer? Ela se desenvolve no período embrionário, devido a uma ativação incorreta de fatores de transcrição, ou mesmo mutações nesses fatores, que vão impedir a formação correta do coração, tá? Os desvios de septo ventricular, eu esqueci de falar, tá? Que a maioria deles se corrige naturalmente. Quando o indivíduo nasce, né, nos primeiros dias, você tem o fechamento desses defeitos de septo ventricular. Assim também como o defeito, tá, do septo atrial. Na formação, né, do septo atrial, vocês têm que lembrar que é formado primeiramente o forame oval, devido ao crescimento do septum primo e do septum secum. Quando ele vai crescendo, ele forma aquele forame oval, que ao nascimento deve ser fechado, né? Então, quando você tem esse defeito, às vezes você não tem a formação de uma desses folhetos, que vai permitir uma abertura muito maior. Nesses casos, o fechamento dificilmente ocorre de forma natural. Em geral, ele é cirúrgico, mas o fechamento do septo ventricular, ele ocorre muitas vezes de forma natural.
E como nesse caso do desvio também, né, do shunt da esquerda para a direita, não apresentar sintomas, o bebê tem um comportamento e aparência normal, eles podem passar também despercebidos. Como eu falei, em geral, eles podem fechar naturalmente. Se não fechar naturalmente, apenas pela correção cirúrgica. Professor, nesse C aí, a gente vai ter uma diminuição da quantidade de sangue oxigenado para o corpo humano. Isso pode fazer com que também haja cianose, no caso, ou não? Nesse caso do shunt, da esquerda para a direita, não, porque aqui você vai ter o sangue altamente oxigenado, né, do lado esquerdo, indo para o lado direito, que é o lado não oxigenado. Então, você não vai ter a cianose. E, em geral, vocês sabem que as crianças, né, principalmente os RNs, têm uma alta capacidade cardiopulmonar. Então, o coração dele vai compensar esse fluxo reduzido, aumentando o débito cardíaco e a frequência. Tá? Então, geralmente, os bebês conseguem, vamos dizer assim, compensar esse fluxo reduzido, devido ao aumento do débito cardíaco. No adulto, né, quando a criança começa a desenvolver, ele permanece, aí a gente vai ter problema, porque ele já vai ter uma pequena reserva cardiopulmonar. Então, quando a criança começar a correr, começar a brincar, aí é que ele vai sentir os efeitos desse fluxo reduzido. No caso, há doenças, há mais comuns que isso pode acontecer, professor. Por exemplo, a gente sempre escuta as pessoas falando a questão do álcool durante a gestação, que pode interferir na questão da malformação, né? Sim, sim. Tem alguma coisa a ver, por exemplo, em relação a essa malformação cardíaca congênita? Essas malformações congênitas, elas podem ter origem genética, né, uma coisa familiar, tá? Mas elas também podem ser causadas por doenças, tá? No período gestacional, como a rubéola gestacional, tá? Ela pode acarretar esse tipo de malformação cardíaca. Tá? Também, radiações, tá? A mulher fica próxima, estando grávida de radiações ionizantes, então de raio-x, qualquer tipo de radiação mais perigosa, pode acarretar esse tipo de malformação, porque ela vai afetar o desenvolvimento do coração. Mais alguma pergunta? Não, pode seguir o baile. Certo. Os shunts da direita para a esquerda é que vão ocasionar o que vocês estavam me perguntando, que é a cianose precoce. Então, quando você tem um defeito cardíaco, né, uma malformação cardíaca, que tem um shunt da direita para a esquerda, ou seja, o sangue com baixa concentração de oxigênio do lado direito está passando para o lado esquerdo, se misturando com o sangue com alta oxigenação. E isso, sim, vai causar uma cianose precoce, tá? Vai dar aquela condição cianótica no bebê. E outras características na criança e no adulto, como malformações digitais na ponta dos dedos, né, que eles vão se tornar, a gente diz comumente que seriam em forma de cabeça de tartaruga. Ele fica arredondado e as unhas em forma de capacete, fechando para baixo, assim. Tá? Então, são características de pacientes que têm malformações cardíacas com shunt da direita para a esquerda, tá? Eles são mais comuns nessa tetralogia de Fallot, tá? De Fallot, tá? E na transposição dos grandes vasos. Então, como é que acontece esse tipo de malformação cardíaca, tá? Na tetralogia de Fallot clássica, você vai ter uma estenose, tá? Na subtrompulmonar, tá? Que no caso, deixa eu abrir minha setinha, até esqueci de abrir a seta para mostrar para vocês, né? As figurinhas. Então, aqui eu tenho a minha estenose subtroncopulmonar, tá? E aqui, juntamente, tá um defeito de septo ventricular,
que vai permitir a passagem do sangue venoso, né, o sangue com baixa concentração de oxigênio do lado direito para o lado esquerdo. Por que isso vai acontecer? Devido a uma hipertrofia maciça, tá, do ventrículo direito, devido a essa estenose aqui subtronco pulmonar. Ou seja, essa estenose, ela vai dificultar muito a passagem de sangue para as artérias pulmonares, né, artéria tronco pulmonar. Isso vai fazer com que haja essa grande hipertrofia desse músculo ventricular direito. Então, com esse aumento dessa pressão ventricular direita, aí sim eu vou ter o shunt, né, de sanguíneo da direita para a esquerda. Então, o sangue com baixa concentração de oxigênio do lado direito vai fluir para o ventrículo esquerdo e assim para a circulação sistêmica. E esse sangue agora misturado com esse sangue com baixa concentração de oxigênio é que vai dar essas características cianóticas no bebê. Beleza? A transposição dos grandes vasos, a gente vai ter uma formação incorreta das nossas câmeras cardíacas e o isolamento da grande circulação e da pequena circulação, tá? Onde eu vou ter meu lado direito, no ventrículo direito, ligado na artéria aorta, tá? E o meu ventrículo esquerdo ligado na artéria tronco pulmonar. Isso vai fazer com que haja o isolamento entre a grande circulação, tá? Agora ligada no ventrículo direito duplamente, através das veias cavas e aorta, e a ligação da minha pequena circulação também, toda no lado esquerdo, através da artéria tronco pulmonar e das veias pulmonares. Então, isso isola totalmente a minha circulação. E a única maneira de ser viável, né, esse tipo de situação é quando eu tenho o defeito do septo ventricular, que vai permitir essa mistura de sangue, tá? Entre o sangue arterial e agora o sangue venoso, permitindo, assim, que o oxigênio chegue também à minha grande circulação, certo? Eu posso também ter, em vez de um defeito, né, no septo ventricular, eu posso também ter, nessa situação aqui, onde eu não tenho o defeito no septo ventricular, mas eu tenho aqui o ducto arterial patente ali, permitindo essa mistura do sangue, né, entre o sangue arterial e venoso, para que assim possa chegar o sangue oxigenado no nosso sistema da grande circulação. Se não tiver esse tipo de ligação, tá, esse tipo de defeito é incompatível com a vida e o bebê irá a óbito. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? Entendi direito essa transposição. No caso, só a grande circulação. Eu não entendi. A grande circulação que vai funcionar. Certo. Olha a imagem de cima aqui, tá? A ligação normal que a gente vai ter no nosso sistema cardíaco, das nossas câmeras, aqui, ó. O ventrículo direito, ele vai estar ligado aqui nas veias cavas, tá? E na tronco pulmonar. E o ventrículo esquerdo, ele vai estar ligado pelas veias pulmonares e a aorta, tá? Aqui eu tenho a transposição dos grandes vasos. Agora, o meu lado direito, ele vai estar ligado às veias cavas e a aorta. Ou seja, eu isolei a minha grande circulação. Eu não tenho mais o sangue venoso vindo da minha grande circulação, entrando no ventrículo direito e indo para o pulmão. Agora ele passa direto. Ele vem pelas veias cavas para o átrio direito, tá? E do ventrículo direito ele volta para a aorta sem passar pelo pulmão. A transposição dos grandes vasos, ela vai fazer o isolamento. Agora a minha grande circulação está isolada da minha pequena circulação pulmonar. Aqui, ó, no lado esquerdo, na minha bomba esquerda, eu vou ter aqui, ó, o sangue chegando das veias pulmonares e voltando pela tronco pulmonar. Ou seja, não há a passagem de sangue, né, entre a grande circulação e a pequena. Elas estão isoladas. A grande circulação
o sangue circula apenas lá e na pequena circulação também. Então, para que haja a chegada de sangue com alta concentração de oxigênio agora na minha grande circulação, eu preciso que esse sangue se misture. Então, o que vai permitir essa mistura, aqui, nesse caso, é um defeito, tá, no septo ventricular, e nessa outra figura, que vai permitir essa mistura entre o sangue com baixa concentração de oxigênio e alta concentração de oxigênio, é o ducto arterial patente. Beleza? Sim ou não, gente? Sim. Percebam que nos 3 casos, uma grande quantidade de sangue com baixa concentração de oxigênio vai estar circulando na minha grande circulação, o que vai causar a cianose no bebê. Beleza? Então, quando vocês perguntaram lá na aula, né, na questão do Grey's Anatomy, né, que nasceu o bebezinho lá com a questão da cianose, se for um defeito congênito cardíaco, porque tem outras causas de cianose, mais relacionada à maturação pulmonar, tá? Então, a gente não pode fechar que é uma coisa, tá? A menos que a gente esteja lá para excluir as outras. As causas de cianose, ela pode ser um tipo de defeito como esse, tá? Congênito cardíaco, como ela pode ser também um defeito na maturação pulmonar. Se o meu pulmão não está maduro o suficiente, não consegue fazer as trocas gasosas de forma eficiente, eu vou ter o mesmo problema da cianose. O médico, quando ele vai fazer essa avaliação, ele tem que excluir essas causas para chegar a uma hipótese diagnóstica, né, o mais correta possível. O que vai confirmar essa hipótese diagnóstica são os exames complementares que ele vai fazer. Exame físico ou exames clínicos de sangue, radiográficos, e assim por diante. Obstrução congênita do fluxo sanguíneo, tá? Eles vão ser formados principalmente pela coartação da aorta, tá? A coartação da aorta é um estreitamento da aorta tá bom. Obstrução congênita do fluxo sanguíneo, tá? Ele é formado pela coartação da aorta, como eu falei para vocês, e ela ocorre em 2 situações, com o ducto arterial patente, tá? E sem o ducto arterial patente. Nesse caso, na coartação da aorta, né, você tiver o ducto arterial patente, você vai ter, devido a esse influxo, né, de sangue na região da trompa pulmonar, uma hipertrofia do lado direito, tá, do coração, e aí esse lado direito hipertrofiado vai conseguir fazer um shunt, tá, aqui, da direita para a esquerda, vai injetar na corrente, no nosso sistema da grande circulação, o sangue em baixa concentração de oxigênio, tá? Esse aqui também causa o processo de cianose. Esse aqui precisa, tá? Esse tipo de obstrução congênita com o ducto arterial patente, ele precisa ser corrigido, tá? Ainda, preferência nesse período neonatal, porque no início ele não é problema, ele é compatível com a vida, porque o bebezinho não apresenta grandes esforços, mas ele torna-se incompatível com a vida, com o desenvolvimento, tá? Um desenvolvimento e essa injeção de sangue com baixa concentração de oxigênio na nossa aorta, com o desenvolvimento da criança, ele passa a ser incompatível com a vida. Então, esse aqui precisa de uma intervenção cirúrgica rápida, certo? A coartação da aorta, sem o ducto arterial patente, ela pode passar despercebida por algum tempo, mas também, devido a essa coartação, essa redução, vai ter uma sobrecarga do lado esquerdo, gerando essa hipertrofia maciça do lado esquerdo, para tentar vencer esse estrangulamento da aorta.
ele pode ser facilmente corrigido, tá? Até mesmo por um stent, aquele aparelhozinho que faz semelhante a uma mola, né, que vai distender essa região. Alguma dúvida? Não? Então vamos continuar. A cardiopatia isquêmica, tá? Que é a insuficiência cardíaca isquêmica. A função do nosso coração, né, na contração cardíaca, ela precisa de uma alta produção de energia para que haja essa contração desse músculo cardíaco. Peraí, professor, rapidinho. É porque, assim, volta rapidinho o slide. No caso, eu vi que no caso, essa obstrução congênita do fluxo, também tem uma que é como se fosse acompanhado a questão da válvula tricúspide, se eu não me engano. Tipo assim, não vai ser somente esse estreitamento do vaso, mas vai ser ligado a outra questão. Eu não entendi direito essa parte. Em geral, quando você tem esse tipo de obstrução, você vai gerar uma pressão muito grande dentro do ventrículo para tentar vencer, como eu falei, esse estrangulamento. Essa pressão muito alta, ela pode acabar danificando as válvulas, tá? Pode existir também um defeito de válvula congênita. Esses defeitos congênitos, dificilmente eles são isolados. Geralmente, eles acontecem vários defeitos ao mesmo tempo, tá? Mas, em geral, se você trabalhar com uma pressão muito grande nessas válvulas, você pode acabar tendo a danificação dessa válvula e piorar ainda essa questão, porque vai ter o regurgitamento de sangue. Essa válvula, né, danificada, ela vai acabar permitindo que o sangue volte para a câmara anterior. Tudo bem? Tudo. Então, voltando à cardiopatia isquêmica, tá? A produção de energia, né, necessária à contração muscular nos miócitos, né, no miocárdio, ela é dependente de uma grande quantidade de energia advindo da fosforilação oxidativa, ou seja, da função das nossas mitocôndrias, que são exclusivamente aeróbicas. Então, nós precisamos de uma grande concentração de oxigênio no músculo cardíaco para que ele possa trabalhar de forma eficiente. Lógico, se eu tenho um fluxo coronariano reduzido, eu vou ter uma contração ineficaz, uma contração fraca, tá? E essa é a principal causa de morte, tá? Nos países desenvolvidos. É a cardiopatia isquêmica. Todas essas outras que a gente viu anteriormente, tá? Que são as congênitas, elas são raras, se a gente for avaliar. Mas a cardiopatia isquêmica é a principal causa de morte nesses países desenvolvidos. Então, como é que essa cardiopatia isquêmica ocorre? Aqui a gente vai ter o nosso vaso normal, com suas camadas, né, adventícia, média e íntima. O professor Luiz Maués deve ter ensinado para vocês direitinho isso aqui, tá? Deve não, ele ensinou para vocês direitinho nas aulas lá de histologia. E eu vou ter o crescimento de uma placa aterosclerótica, tá? Principalmente ligada à deposição de colesterol e o crescimento do intestício, tá? Dessa artéria. Essa obstrução, como a gente já viu, ela causa graves problemas, né, no fluxo sanguíneo, desde proporcionar a questão da lesão dessa placa aterosclerótica, gerando possibilidade de trombose, né? Como também ela causa disfunção do endotélio, devido a esse fluxo turbulento e todo o estresse que esse fluxo turbulento causa nessa região. Mas o indivíduo não vai ter nenhum sintoma, tá? Mesmo a exercício físico, se ele não tiver uma obstrução aqui que ocupe em torno de 70% do lumen. Então, se ele tiver uma obstrução menor que 70%, ele não vai apresentar sintomas. Quando ela chega aos 70%, aí sim, ele pode começar
a ter algum sintoma, que no caso, a gente vai falar daqui a pouco. Mas esse fluxo turbulento, ele pode causar lesão, ele pode causar uma lesão nesse endotélio, tá? E expor os fatores protrombóticos do subendotélio, ou seja, daquele tecido lesionado, você vai ter a exposição de vários fatores pró-coagulantes e pró-agregantes, formando aqui, tá, um trombo de plaquetas e fibrina. Esse trombo pode se estabilizar e cicatrizar, tá? O que vai causar uma obstrução ainda maior, tá? Essa obstrução aqui, grande desse formato, aí vai ser uma obstrução coronariana fixa e grave, causando cardiopatia isquêmica, tá? Nesse coração. Ou ele pode formar um trombo instável, tá? Que pode ocluir totalmente o vaso, causando infarto do miocárdio transmural, que a gente vai falar, tá, daqui a pouco. Ou ele pode formar um êmbolo, né, trombos instáveis que vão acabar embolizando, tá, e causando também angina ou infarto. Nesse caso, como o trombo é pequeno, ele pode causar um infarto, né, subendocárdio. Nesses casos aqui, a gente vai ter, né, nesses 3 casos aqui de baixo, a gente vai ter as síndromes coronarianas agudas. Elas variam bastante, desde a angina pectoris. Vocês, como já estão no 3º semestre, né, já são quase médicos atendendo, aí já sabem o que é uma angina pectoris, não sabem? Agora, gente, o que é isso aí? Até no Grey's Anatomy já passou. No Dr. House também. Professor, angina pectoris, ela se caracteriza por uma dor que o paciente vai sentir, principalmente quando ele vai fazer atividade física, porque ele vai estar forçando o músculo cardíaco, mas como ele está com esse problema de isquemia, ele acaba não suprindo de forma adequada aquele músculo. Isso, e normalmente o paciente, ele queixa de aperto no peito, né? Isso. E é uma situação transitória. Se ele cessar o exercício físico ou se ele utilizar de agentes vasoativos, no caso, para que haja um efeito nas coronárias, né, nas artérias do coração, se não me engano, é a nitroglicerina que ele é usada. Os outros vasoativos, adrenalina e noradrenalina, não fazem tanto efeito no fluxo do miocárdio. No caso, se ele tiver uma obstrução, como eu falei para vocês, maior, né, igual ou maior que 70%, aí ele pode ter um infarto agudo do miocárdio, certo? Porque o suprimento de sangue não vai chegar a todas as regiões do coração e isso vai causar uma cardiopatia isquêmica. Essa cardiopatia isquêmica com insuficiência cardíaca congestiva, tá? Você lembra quando o coração fica fraco, você vai ter um acúmulo de sangue do lado venoso que vai causar a congestão. Por isso que a gente chama de insuficiência cardíaca congestiva. Apesar de variar muito o quadro clínico, o indivíduo pode ter morte súbita, tá? Não pela falência total do músculo cardíaco, pela morte devido a essa isquemia, mas por irritabilidade elétrica causada por essa isquemia. Então, regiões do coração que estão em isquemia, eles não vão conseguir fazer a repolarização. Não sei se vocês estão lembrados como é que funciona o nosso coração ainda, né? É possível. Você vai ter o processo de despolarização para que haja a contração do miocárdio, certo? E você precisa que, após essa contração, haja a repolarização e o relaxamento dessas fibras. Você lembra disso? Sim ou não? Uhum. Sim, professor. Então, um miocárdio isquêmico, que não consegue receber o suprimento correto de oxigênio, ele vai realizar a despolarização e a contração muscular, mas devido à falta de oxigênio, né, e
e daquela energia gerada pela fosforilação oxidativa, ele não consegue repolarizar e relaxar esse miocárdio. Então, você vai ter uma perturbação elétrica no local do infarto. E essa perturbação elétrica pode causar arritmia cardíaca e também a fibrilação ventricular, causando a morte súbita cardíaca. Beleza? Na maioria dos óbitos causados pelo infarto agudo do miocárdio, o indivíduo não vai via óbito devido à falência do coração inteiro, mas sim devido a essa irritabilidade elétrica no coração. Essa irritabilidade elétrica vai causar uma arritmia. Essa arritmia, dependendo da gravidade, sim, que vai causar o óbito nesse paciente. No caso, principalmente, a fibrilação atrial. Fibrilação atrial, desculpa. Fibrilação ventricular, tá? Então, quando aquele coração começa a fibrilar no ventrículo, ele vai fazer uma parada circulatória, e depois a gente vai falar sobre isso no choque circulatório. Dúvidas? Não? Então, pergunta do Dr. House, né, e do Grey's Anatomy, como é que eu resolvo uma fibrilação ventricular? E agora, José? Como é a gente que resolve? Vocês já são quase médicos, vocês estão no terceiro semestre, gente, que é isso? Tem um aparelhozinho que vai na ambulância, que é... Eles usam. Isso. Já diz o nome, né? Se é fibrilação ventricular, eu vou usar o desfibrilador, tá? Carregando Zé. O desfibrilador, ele vai utilizar uma corrente elétrica forte, né? Para tentar fazer, vamos dizer assim, o reset no miocárdio. Esse miocárdio, ele vai estar fibrilando, ou seja, vai ter contrações espásmicas isoladas, né, do músculo não sincrônica. Então, eu vou usar uma corrente elétrica forte para tentar fazer o reset nesse coração, ou seja, fazer com que ele faça o ciclo novamente desde o início. Porque na fibrilação, o que vai ocorrer é que várias partes do coração vão estar se contraindo e relaxando de forma não sincrônica, devido a esse problema elétrico. Tá? Então, quando eu uso o desfibrilador, eu estou querendo, assim, palavras compreensíveis, dar um reset nesse coração, para que ele reinicie o seu processo elétrico do zero. Beleza? A progressão da necrose pós-infarto, tá? Então, para que a gente saiba, né, as condições exatas onde ocorre e a área afetada do infarto, a gente precisa conhecer muito bem a anatomia vascular desse nosso coração, conhecer os caminhos das artérias coronárias. Essa rede, ela é altamente anastomosada, ou seja, existe muita circulação colateral, tá? E quando você tem ali uma obstrução que cresce de forma lenta, ela pode permitir que haja aquele remodelamento vascular, né? Vocês lembram que a gente já viu isso, e a formação de grande rede colateral, que pode acabar suprindo essa necessidade, né, essa circulação até quase o normal, não havendo, assim, mais o período de isquemia nesse miocárdio, mas desde que ela seja lenta, porque eu preciso de tempo para que haja a construção desses novos vasos sanguíneos e que possa ser restabelecido o suprimento normal de sangue naquela região. Dependendo do tipo de obstrução e do tempo, a gente vai ter essa lesão isquêmica no miocárdio. Ela vai iniciar
nas regiões que ficam mais distantes da minha rede arterial. Então, quando a gente vai analisar esse infarto, ele vai iniciar aqui próximo do endocárdio, né? Próximo do endocárdio. E vai se distender até próximo da artéria. Então, se a artéria estiver obstruída, ou quando ocorrer essa obstrução, ou essa obstrução parcial, os tecidos que vão sofrer mais o processo de isquemia vão ser aqueles tecidos mais distantes da fonte arterial, tá? Quero que vocês percebam nessa imagem que aqui o endocárdio, logo ali próximo à câmara esquerda, né, ele não está sofrendo com a isquemia. Vocês podem supor, para mim, o porquê isso acontece, dessa parte do endotélio, né, desculpa, do endotélio não, do miocárdio, né, não sofrer com a isquemia. Lembrando que nós estamos falando aqui de ventrículo esquerdo. O que é que tem aqui dentro, no lume do ventrículo esquerdo? É sangue pobre em oxigênio ou rico em oxigênio? Rico. Tá aí, então, logicamente, né, se você sabe que é um sangue rico em oxigênio, então você pode supor que esse oxigênio ele está passando aqui, né? Ele está nutrindo essa parte aqui por difusão. O oxigênio consegue difundir de dentro do ventrículo para esse endocárdio, para essa primeira camada do endocárdio. Então, o subendocárdio, aqui, essa camada aqui, ela não consegue receber esse oxigênio por difusão e essa aqui vai sofrer o processo de necrose isquêmica, tá? Como eu disse, com o passar do tempo, essa isquemia vai avançar até que ela alcance todo o miocárdio. Esse tipo de situação é que vai definir o tipo de infarto. Se a gente vai ter infartos transmurais, aqueles que vão pegar toda a parte muscular, ou os infartos não transmurais, que vão pegar regiões mais isoladas, mais distantes do vaso sanguíneo. Se eu tiver uma obstrução completa de uma artéria de grande calibre, como é o caso aqui do ramo descendente anterior esquerdo, uma oclusão completa, eu vou ter um infarto transmural de toda essa região, inclusive aqui alcançando o septo ventricular. Quando a oclusão é parcial, tá, ou transitória, tá, o que é que ele diz como transitória? Se um indivíduo for atendido com rapidez, você sabe que tem fármacos que podem ajudar na dissolução desse trombo, né, dessa oclusão vascular. Vocês ainda lembram qual é? É a heparina, né, que você falou? Tipo anticoagulante? As heparinas, os anticoagulantes, mas principalmente esses aí, eles vão impedir o aumento do trombo, mas eu quero um que faça a quebra desse trombo. Vocês têm que lembrar do plasminogênio tecidual, né? Do tecido íntegro. Então, você tem um fármaco semelhante ao plasminogênio tecidual que vai fazer a quebra desse trombo. Então, se for administrado nas primeiras horas, né, do infarto, você pode dissolver esse trombo e não ter, apesar da oclusão total, você não ter o infarto transmural devido à dissolução ou diminuição do trombo por esses fármacos. E aí você ter um infarto do tipo não transmural, que não vai pegar todo o miocárdio, vai pegar mais a parte do endocárdio. Então, dependendo aqui nas outras formas, ele só vai mostrar a diferença da regionalização do infarto, dependendo do tipo de artéria que está sendo englobada, tá? Aqui, no caso, o ramo circunflexo esquerdo, em oclusão total, vai fazer um infarto transmural da parede externa do coração, tá? Esse aqui tem um risco de rompimento
e se romper essa região, a hemorragia certamente é fatal. Alguma dúvida, gente, sobre isso aqui? Vamos voltar para estudar a anatomia direitinho dos vasos sanguíneos coronarianos. O miocárdio, para realizar a sua função de contração, precisa de muitas enzimas para que haja a catalisação desse processo. E muitas delas, as principais, né, troponina I, troponina T, as enzimas do tipo CK, que são as creatinofosfoquinase, e aqui nesse caso a creatinofosfoquinase MB, que é uma fração produzida exclusivamente, vamos dizer assim, exclusivamente não, mas em maior concentração no músculo cardíaco, e a mioglobina, que é o depósito de oxigênio ali, né, do nosso músculo cardíaco. Quando você tem uma lesão dessas células, ou seja, essas células morreram, arrebentaram, essas enzimas elas ganham a circulação, tá? A troponina T e a creatinofosfoquinase não são utilizados muito como os marcadores cardíacos. Vocês sabem dizer por quê? Vocês já viram isso lá em músculo esquelético. É lógico, você já deu a dica. Por quê? Agora, gente, põe a catraquinha aí para funcionar. Eu entendi a pergunta. É porque essa troponina, no caso, vai ser encontrada lá nos músculos cardíacos e esqueléticos? Nas fibras, no caso? Exatamente. Então, se eu avaliar a enzima creatinofosfoquinase normal, ela é encontrada tanto no músculo esquelético como no músculo cardíaco, em grande quantidade. A troponina T, da mesma forma, em grande quantidade no músculo esquelético ou no músculo cardíaco. Então, eu não consigo fazer a diferença entre uma lesão no miocárdio e uma lesão no músculo esquelético. Significa o quê? Se você se fizer de doido, né? Vai na academia, nunca mais tinha entrado numa academia, vai na academia e malha feito como se fosse o último dia da tua vida. E chega no outro dia, tu tá desgraçada, não consegue nem levantar. Aí tu vai lá no laboratório e pede para dosar essas enzimas. CK, CKMB, troponina, mioglobina. Meu amigo, você vai achar que está morrendo. Daqui para amanhã tu infartou. Porque todas essas enzimas elas vão estar altas na tua circulação devido à lesão do músculo esquelético, não do músculo cardíaco. A diferença, a troponina I e a CKMB, elas são em maior concentração no músculo cardíaco. Então, você vai ter uma grande proporção das troponinas T e da CK normal. Mas essas frações, CKMB e a troponina I, vão estar bem baixinhas, porque elas são muito mais concentradas no músculo cardíaco. Para você poder fazer a diferença como médico. Se você tem uma CK muito alta e a CKMB baixa, a troponina T muito alta, a troponina I relativamente baixa, provavelmente essa lesão é no músculo esquelético. Beleza? Foi beleza ou não, gente? Parece que não, né? Beleza. Peraí, rapidinho, professor. No caso, essa questão da troponina, quanto maior for, por exemplo, a lesão no coração, maior vai ser essa quantidade dela, tipo, no sangue, entendeu? Dessas proteínas no sangue. Aí tem uma relação, por exemplo, se um paciente que ele tem uma lesão no coração, no caso de cardiopata, e aí ele tem uma restrição a exercício físico, por exemplo, assim, pesados, entendeu? Tem uma relação com isso? Não. A proibição do exercício físico tem devido à reserva cardiopulmonar dele ser pequena, devido, por exemplo, a
a uma insuficiência cardíaca. Ele não pode realizar essas atividades porque ele não tem reserva cardíaca. Lembrando que nós, em normal, né, o nosso débito cardíaco ali é em torno de 5 litros por minuto, e a gente pode triplicar, quadruplicar, né, se for atleta, pode aumentar até 7 vezes esse débito cardíaco. Um indivíduo com insuficiência cardíaca, ele não consegue elevar o débito cardíaco, consequentemente, ele não pode realizar exercícios físicos. Ele vai ter, ele não vai ser capaz de realizá-los e pode mesmo vir a ter uma arritmia ou mesmo via óbito se ele se forçar a fazer um exercício moderado ou pesado. Mas sim, essa relação que tu colocou primeiramente, ela está correta, tá? Quanto maior o nível de troponina I, quanto maior o nível de CKMB, a mioglobina, maior foi a lesão cardíaca, ou seja, o infarto, né, a região infartada foi maior, tá? Quanto maior a troponina I, maior CKMB, maior a região infartada, porque precisa que muitas células sejam destruídas para que aumente muito a concentração da troponina e do CKMB na corrente sanguínea. Ficou claro agora, né? Eles já estavam dizendo que estava claro antes, agora foi top. Professor? Sim? O senhor falou, no caso, basicamente, o senhor falou, mas eu não entendi. Como é que eu faço para diferenciar uma lesão, tipo assim, que tipo de enzima principal eu preciso analisar para diferenciar uma hiperatividade do músculo esquelético de uma lesão cardíaca? Porque o senhor falou que tanto a troponina quanto a CK, elas não podem ser usadas muito como parâmetro. Então, como é que eu vou meio que, tipo, é a mioglobina que eu preciso analisar, primeiramente? Não. A mioglobina também tem no músculo esquelético, da mesma forma. A gente utiliza as frações cardíacas. A troponina T, ela é muito comum no músculo esquelético. A troponina I, ela é em maior concentração no músculo cardíaco. Por isso que ela é um marcador cardíaco. Se aumentar muito a troponina I, significa que a lesão é cardíaca. Da mesma forma, a CK e o CKMB, tá? A fração MB, ela está em maior concentração no músculo cardíaco. Então, se você tem uma grande concentração de CKMB no sangue, a lesão é no músculo cardíaco. Beleza? Quando você tem uma lesão do músculo esquelético, você vai ter uma grande quantidade de troponina T, uma pequena quantidade de troponina I. Da mesma forma, quando você tem uma lesão no músculo esquelético, você vai ter uma grande concentração de CK, que é a creatinofosfoquinase, mas a fração MB vai estar bem baixinha, significando que a lesão é no músculo esquelético. Quando você tem uma lesão no miocárdio, a troponina T e a troponina I, elas vão estar ambas muito altas. Isso quer dizer que a lesão foi no músculo cardíaco. Da mesma forma, a CK, tá? A creatinofosfoquinase, e a creatinofosfoquinase fração MB, que é a do músculo cardíaco, tá? Você vai ter todas as duas muito altas, tanto a CK como a CKMB. Isso denota uma lesão cardíaca. Beleza? Troponina T, muito alta, troponina I, muito baixa, músculo esquelético. Troponina T, muito alta, troponina I, muito alta, músculo cardíaco. Fração, CK, se você tem a CK muito alta, CKMB muito baixa, músculo esquelético. Se você tem a CK muito alta, CKMB muito alta, músculo cardíaco. Só para você denotar essas lesões, porque vai acontecer, gente, agora com a mania da bicicleta, né, do exercício físico, em geral acontece de um indivíduo fazer um exercício físico, sentir muita dor, muito desconforto, né, no outro dia, e ir fazer exame, olhando na internet, para saber o que ele o que ele está tendo com o Dr. Google, e ele vai aparecer para ti dizendo que está com infarto. E você vai ter que fazer essa diferença. Entendeu? Então, a diferença é essa. Troponina T, muito alta, troponina I, muito baixa, músculo esquelético. As duas altas, troponina T e troponina I, músculo cardíaco. CK, muito alta, CKMB baixa, músculo esquelético. CK alta, CKMB alta, músculo cardíaco. Beleza? Então, agora a gente vai falar um pouquinho, tá, da insuficiência cardíaca aguda
e a compensação que o nosso organismo pode fazer para tentar manter a homeostase do nosso sistema. Então, o coração normal, ele tem uma grande capacidade, uma grande reserva cardíaca, e que ele pode perder devido a um processo de isquemia desse músculo cardíaco. Então, a partir do momento que ele tem um infarto do miocárdio, essa redução devido a essa isquemia ou a perda muscular vai diminuir muito o débito cardíaco, causando um débito muito baixo, insuficiente para nutrir os nossos tecidos, né? O que vai caracterizar o início do choque cardiogênico. Tá? Mas nosso organismo tem muitas maneiras de compensar esse choque cardiogênico. A primeira delas, que vai agir em poucos segundos a minutos, é o nosso reflexo barorreceptor, né? Com a diminuição do débito cardíaco, você vai ter uma diminuição da pressão arterial, que vai ser percebida pelos nossos barorreceptores, que vão ativar os reflexos simpáticos, né? Fazendo com que haja a contração das arteríolas, né? E aumento da resistência ao fluxo sanguíneo. Isso vai fazer com que aumente a pressão arterial. O reflexo simpático no lado venoso vai fazer a constrição das veias, tá, dos nossos reservatórios, e vai aumentar o retorno venoso. Esse retorno venoso vai ser percebido o aumento dele pelo aumento da pressão atrial direita. Vocês lembram que há muito tempo atrás eu falei para vocês, né, que vocês tinham que pensar imediatamente numa coisa quando você vê o aumento da pressão atrial direita. Que coisa era essa? Que coisa, gente? Seria o retorno venoso? Exatamente, o retorno venoso faz o que lá? E aumentar a pressão ali. Isso, ele enche o átrio de sangue. Nas paredes. Né? E ele vai fazer pressão nessas paredes, tornando a pressão agora atrial positiva. Então, você vai ter, né, a saída da minha pressão atrial ali normal em torno de 0, ela vai aumentar para mais 4, porque agora aquele sangue está se acumulando ali no átrio direito. Beleza? Com o acúmulo de sangue no meu átrio direito, quando eu tiver o enchimento ventricular, o que vai ocorrer no enchimento ventricular? Ele vai expandir mais, né, e estirar o meu músculo ventricular. Fazendo o quê? Fazendo o quê, gente? Contração. Isso, otimizando a contração ventricular. E isso permite que o meu coração parcialmente recuperado, né, que também vai depender um pouco dessa ação do estiramento melhor para compensar, e também, logo após essa recuperação, também pode ocorrer uma hipertrofia do músculo que não foi lesado pelo processo isquêmico, trazendo, né, o nosso débito cardíaco de volta à faixa normal. Vejam que o nosso débito cardíaco voltou à faixa normal de 5 litros por minuto. Mas o que aconteceu com a minha reserva cardíaca? O que aconteceu? Ela não existe mais, tá? Por mais que eu aumente o meu retorno venoso, tá aqui, ó, chegando a uma pressão arterial direita de mais 14, você não tem aumento no débito cardíaco. Beleza? Significa que um indivíduo desse, ele pode praticar exercícios moderados? Pode ou não? Não pode. Professor, Ele não tem uma reserva cardiológica para aumentar o débito cardíaco, para suprir os tecidos, né, que vão entrar em atividade vigorosa. Então, esse tem essa reserva para praticar exercício. Oi? Isso afeta, tipo, de certa forma, todos os mecanismos que eu vou ter, tipo, para
para compensar, porque geralmente não é só uma coisa que altera dentro dos mecanismos para me preparar para situações em que eu preciso de mais débito, que eu preciso ter uma pressão arterial mais elevada. Aí, tipo, depois de ter essa lesão, a capacidade dessa ampliação do débito, ela vai ficar prejudicada. Mas, tipo, porque lesionou, porque pega todos os mecanismos de alteração, porque não é só uma coisinha que vai fazer que é responsável pelo aumento do débito, ou pelo aumento da pressão, pelo aumento do retorno venoso, é tipo uma série de fatores. Aí, tipo, eu tenho a lesão, aí eu vou afetar todos esses fatores, aí por isso que o meu débito fica sempre limitado, e essa pessoa não vai poder, tipo, entrar em atividades que vão exigir muito do coração e necessitar desse débito cardíaco mais aumentado. Tipo, vai estar tudo prejudicado. Vamos organizar o teu pensamento. Tá? Nós temos muitos mecanismos que alteram a pressão arterial, o retorno venoso. Mas o produtor de débito cardíaco é o coração. Então, se o coração está lesado, está fraco, ele não tem capacidade de aumentar o débito cardíaco, independente se você tem uma diminuição da pressão arterial ou um aumento do retorno venoso. Por mais que eu aumente o retorno venoso, que é isso que mostra aqui, ó. Por mais que eu aumente o retorno venoso, que vai aumentar a minha pressão arterial direita, ou seja, o átrio está estufado de sangue, mas o meu coração não é capaz de bombear, porque ele está fraco. Ele perdeu aquela grande força devido à perda da massa muscular, devido à perda do miocárdio. Então, ele não é capaz mais de aumentar o débito cardíaco. Eu ainda sou capaz de aumentar a pressão arterial através dos mecanismos simpáticos, né, de contração arteriolar, tá? Mas eu não sou capaz de aumentar meu débito cardíaco. E para que eu possa entrar em exercício físico, é obrigatório eu ter um aumento do meu débito cardíaco. A pressão arterial, no indivíduo normal que se exercita, ela não vai se alterar, porque apesar do teu volume de débito cardíaco aumentar, né, até 15, 20 litros por minuto, mas as arteríolas, né, as arteríolas e meta-arteríolas que causam o bloqueio do fluxo, né, aumentam a pressão arterial, elas vão estar abertas. Então, eu vou ter um aumento do débito cardíaco, mas eu tenho um aumento também do fluxo, ou seja, diminuição da resistência periférica. Se eu tenho um aumento do fluxo, diminuição da resistência periférica, elas vão se compensar e a pressão, ela não aumenta, ela não vai sair daquela faixa normal, tá? De 120 milímetros de mercúrio, a sistólica, e a 80 milímetros de mercúrio, a diastólica, devido a essa compensação. Eu tenho um aumento do débito, mas eu tenho uma diminuição da minha resistência periférica devido à dilatação dessas arteríolas. Então, a pressão vai ficar normal. Você pode ter um pouquinho de aumento na pressão arterial no início do exercício. No início do exercício, você pode ter um pequeno aumento da pressão arterial, porque você vai aumentar o débito, mas as tuas arteríolas ainda estão contraídas devido à necessidade do tecido ainda não ter aumentado. Então, no início do exercício, no iniciozinho, você pode ter um aumento pequeno da pressão arterial, mas é pequeno, tá? Em geral, o aumento do débito cardíaco vai ser compensado pela diminuição da resistência periférica, tá? Mantendo a pressão dentro da faixa normal ali de 120 a 80 milímetros de mercúrio. Professor, eu tenho uma dúvida também, referente à pressão de enchimento. Por exemplo, eu vou ter, então, uma pressão de enchimento por conta dessa pressão, por conta desse aumento da pressão arterial? Pressão de enchimento, tu fala daqueles conceitos de pressão de enchimento circulatório, pressão de enchimento sistêmico? Isso. Seria desses Sim. conceitos. Com certeza. Lembrando que o fluxo sanguíneo ele vai depender de uma diferença de pressão, certo? Entre essa pressão, tá, de enchimento sistêmico, tá,
e a pressão arterial direita. Lembrando que quando a pressão de enchimento sistêmico e a pressão arterial direita forem iguais, o que acontece com o retorno venoso? Zero. Ele zera, ele para, tá? No... Encheu, não dá mais, tá? Então, só uma coisinha também que eu queria lembrar para vocês, que a gente não teve essa aula, tá? Mas pressão de enchimento circulatório, pressão de enchimento sistêmico, na prática, elas são iguais, tá? Conceitualmente, né, quando você vai ler o conceito, elas são diferentes, mas em termos de valor, de quantidade, elas são iguais. Quando você falar de pressão de enchimento sistêmico, o conceito é diferente. Pressão de enchimento circulatório, o conceito é diferente. Mas, na prática, o valor, elas são iguais. E outra pergunta também, por exemplo, se esse indivíduo que ele está com que ele apresenta essa insuficiência cardíaca, no caso, se ele for precisar, por exemplo, de uma transfusão sanguínea, como é que vai ser feito? Porque ele não tem mais essa reserva, né, de débito cardíaco, porque ele perdeu. Aí, como é que, tipo, eu poderia fazer nesse tipo de situação, assim, com o paciente nesse estado? Certo. O paciente que não tem essa reserva cardíaca, ele pode compensar parcialmente a perda do hematócrito. A perda do hematócrito é a perda da massa sanguínea que faz a oxigenação do tecido. Se ele perder hematócrito, tá, ele vai diminuir um pouquinho a viscosidade sanguínea e isso pode facilitar a circulação sanguínea, até certo ponto. Lembrando que se ele perder saturação, né, ele pode entrar em choque circulatório devido ao organismo não ser mais capaz de suprir o organismo dele, tá? Quando você vai fazer uma transfusão sanguínea, existem cálculos que são feitos para que você não perturbe essa homeostase hídrica, tá, do nosso organismo, não aumentar o volume, né, apenas repor aquele volume necessário. Só um instantinho, gente. Eu corri para pegar aqui e já fugi para a rua, é terrível. Desculpa, gente, que meu pai ia sair com o carro ali e o pequeno agora está terrível. Se ele vê uma porta aberta, ele foge. Eu já ia correr para pegar ele ali. Certo, a gente estava falando de transfusão sanguínea, certo? Não foi isso? Isso. Aham. Então, quando a gente vai solicitar uma transfusão sanguínea para um paciente, é feito o cálculo para que você reponha a quantidade de células para que ele fique no estado normal, no estado de homeostase, tá? Para que ele alcance ali um hematócrito de 40%. É por isso que vai ser pedido em bolsas sanguíneas para repor esse valor, no concentrado de hemácias, tá? Ou, no caso, se for plasma sanguíneo, ou a solução de destrosana para repor esse plasma se não estiver disponível. Então, tem sempre um cálculo para que você não perturbe o sistema hídrico. Lembrando que aqui, nesse caso, né, como o que está lesado é apenas a condição cardíaca dele, a condição renal ainda está normal, então ele vai ajustar os excessos de líquido. Tá? Ele não é capaz o nosso sistema não é capaz de ajustar o excesso de células sanguíneas. Se você passar um excesso de bolsa, né, fazer um estado de policitemia, você pode piorar um pouquinho a situação dele devido à viscosidade sanguínea aumentada e a possibilidade de formação de trombose. Continuando, agora a gente vai falar um pouquinho da insuficiência cardíaca descompensada, tá? Progressiva. Ela ocorre quando os mecanismos, né, de compensação não conseguem fazer com que o débito cardíaco volte ao seu nível basal, ao seu nível mínimo, que é aquele de 5 litros por minuto. O que acontece nessa situação é que se você não atinge esse valor, você não atinge o equilíbrio hídrico, onde a função renal vai voltar ao normal. Então, sempre que o indivíduo não conseguir compensar
a volta desse retorno venoso a esse nível basal de 5 litros por minuto, ele não vai ativar os mecanismos renais do organismo. Lembrando que um desses mecanismos compensatórios é o aumento do volume sanguíneo, que é realizado pelo rim. Então, vamos analisar aqui, primeiramente, né, a curva no ponto A, aonde você vai ter a queda, né, do débito cardíaco devido a essa insuficiência cardíaca. Nos primeiros minutos, né, de segundos a minutos, você vai ter a compensação do nosso sistema autônomo simpático através da vasoconstrição simpática, né, das arteríolas, para aumentar a pressão arterial, e a vasoconstrição nas veias, né, para comprimir os nossos reservatórios e aumentar o retorno venoso. Tá? Isso vai fazer, a gente já viu, o aumento da pressão arterial direita. Com o passar das horas e dias, você vai ter um aumento posterior desse volume sanguíneo, também desse retorno venoso, através da função renal. Aí você vai ter a atuação ali no nosso sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? Que vão fazer a retenção de sal e água no nosso organismo, né? Causando até mesmo anúria, ou seja, a incapacidade de formar urina, tá? Para aumentar esse volume. Se esse volume aumentar e atingir o valor basal de 5 litros, como a gente viu na compensada, o sistema renal volta a funcionar normal e fazer o controle hídrico, né, da excreção de água, do excesso de água e sal a partir daquele limite. Se não tiver essa compensação, né, você ainda vai ter aquele fluxo reduzido na artéria aferente renal e o sistema angiotensina, ou renina, angiotensina, aldosterona, tá, vai estar ativo ainda com os adicionais do nosso sistema endócrino, lá da neurohipófise, causando ainda muito mais retenção de líquido no nosso organismo, atingindo o equilíbrio no ponto D. Tá? Com o passar do tempo, esse enchimento se torna muito grande, né? Você vai ter uma pressão arterial muito grande, você vai começar a distender demais as fibras cardíacas, devido a esse enchimento muito grande. E a formação de edema generalizado. O edema generalizado, vocês sabem, eles podem causar edema também no músculo cardíaco, ou um derrame no pericárdio, que vai fazer o tamponamento cardíaco. Aquele coração vai ainda perder mais eficiência. Então, uma insuficiência cardíaca descompensada vai gerar um edema generalizado que vai levar o indivíduo a uma perda maior de função cardíaca e ao óbito. Beleza? Ficou claro, gente? Sim ou não? Essas crianças sumiram, rapaz. Vocês saíram na frente do computador, foi, crianças? Sim, ficou claro. Olha lá, hein? A insuficiência cardíaca descompensada, sem uma intervenção médica, tá? Sem uma intervenção clínica, ela é fatal. Estão vendo que, com o passar dos dias, o estado do choque cardiogênico, vai se instalar o choque cardiogênico quando o nível desse débito cardíaco atingir o ponto crítico, incompatível com a vida, você vai ter, então, o choque cardiogênico. Essa insuficiência cardíaca descompensada, ela pode ser corrigida de forma farmacológica, tá? Com os fármacos chamados digitálicos. Eles vão ter uma atuação no coração, né, aumentando a concentração de cálcio dentro da célula. As células lesadas, né, pela isquemia, tem uma dificuldade em manter as concentrações adequadas de cálcio devido à lesão que ocorre no sarcolema,
o retículo sarcoplasmático, onde é o depósito de cálcio, e também dificuldades na membrana para permitir a entrada de cálcio na célula. Então, esses fármacos digitálicos, eles vão atuar inibindo, principalmente, a excreção de cálcio da célula pela bomba trocadora de sódio e cálcio, tá? Essa bomba vai ser inibida por esses digitálicos, aumentando a concentração de cálcio dentro da célula, assim também como diminuindo as diferenças de concentração entre sódio e potássio na membrana plasmática. Isso vai facilitar a despolarização e aumentar a força de contração desse miocárdio. Através desse aumento de eficácia do coração, você vai conseguir fazer com que aquele coração que antes, sem esse, vamos dizer assim, tônico, né, não conseguiria atingir o nível satisfatório, né, de débito cardíaco mínimo de 5 litros por minuto, agora passa a atingir e até ter uma reserva pequena cardíaca. Então, aquele coração em falência grave, né, com a presença dos digitálicos, ele vai exibir um outro ponto de equilíbrio, conseguindo fazer um débito um pouco acima de 5 litros, e dentro de poucos dias, esse débito vai se normalizar devido à ação renal, tá? Então, para a insuficiência cardíaca ser compensada, nesse caso, é importantíssimo, vocês estão vendo, que ela mantenha esse nível mínimo de débito cardíaco de 5 litros, para que ele permita a função renal, que é a função discreta, né, de formação de urina. Sem essa formação de urina, você vai ter muitos problemas devido ao edema e à não eliminação das substâncias derivadas do metabolismo proteico, como a ureia, a creatinina, que são tóxicas e vão se acumular ainda no organismo. Tá? Com a formação da urina, com o débito cardíaco normal, você tem a formação da urina, a excreção dessas substâncias e o processo de homeostase agora numa condição diferente. Tudo beleza, gente? Beleza. Podemos aí falar um pouquinho do choque circulatório? Sim. O choque circulatório, ele vai ser caracterizado pela hiperperfusão, tá, dos tecidos sistêmicos, ou seja, os tecidos do nosso sistema não vão receber a quantidade necessária de nutrientes para que ele mantenha a sua função normal. Isso é que vai caracterizar o choque circulatório. Ele tem uma propensão de ficar progressivamente pior, dependendo de estágios em que ele vai passar. Como o choque não progressivo, que a gente viu anteriormente aqui no caso do choque cardiogênico, né, de origem cardiogênica, quando você tem a compensação daquele débito reduzido. Então, quando você consegue compensar, você tem o estágio não progressivo. O estágio progressivo é aquele que o indivíduo vai piorar com o passar do tempo e evoluir até a sua forma fatal, como foi no caso da insuficiência cardíaca descompensada. Tá? E o estado irreversível é quando o dano celular já foi tão grande que não é capaz de ser revertido mesmo com a volta da circulação e a chegada dos nutrientes naqueles tecidos. Porque o tecido já foi tão danificado pela isquemia que não tem mais como ele não... Desculpa, não tem mais como ele não... Não tem como ele reverter o processo de necrose e falência tecidual, certo? Então, o estágio reversível é quando você já teve um nível de dano tão grande que não é capaz de ser revertido pela chegada dos nutrientes, oxigênio, glicose. Entendidos? Professor? Sim. O choque cardiogênico e o circulatório não são sinônimos, não? Não. Não. O choque cardiogênico é quando ele tem origem no coração. Tá? Mas você pode ter, por exemplo, o choque hipovolêmico. Ele não tem origem no coração. O coração está batendo normalmente. O que eu não tenho? Retorno venoso. Beleza?
sei que a tua dúvida é porque todos eles, né, vão acabar gerando um choque devido à falência cardíaca. Mas quando a gente dá o nome do tipo de choque, ele é devido à sua origem. Então, ele vai ser cardiogênico quando ele advir da insuficiência cardíaca pura. Eu tenho um defeito de válvula, eu tenho uma má formação cardíaca, um infarto do miocárdio, aí a origem é cardiogênica, e a gente já viu ali bem essa questão da insuficiência cardíaca congênita, defeito de válvula, né, e o infarto do miocárdio. Então, eu não vou repetir muito esse aqui, vamos seguir adiante. Mas ele vai ser chamado de choque cardiogênico quando ele tiver a origem no músculo cardíaco, beleza? O choque hipovolêmico, ele vai advir da perda sanguínea, né, da perda de volume sanguíneo, que vai impedir o retorno venoso. Lembrem que a gente precisa de um volume mínimo de sangue para que haja o fluxo do sistema de volta para o coração. Então, o choque hipovolêmico ele vai ser definido devido a essa incapacidade de formar o retorno venoso. Assim como no choque cardiogênico, a gente tem vários mecanismos de compensação da perda de volume sanguíneo, como é o caso do nosso sistema nervoso autônomo, simpático, que vai poder fazer a constrição das arteríolas para manter a pressão arterial e a constrição dos nossos reservatórios sanguíneos, das nossas veias, aumentando assim o retorno venoso. Então a gente pode ver que a perda de até 20% do volume sanguíneo, ela não causa grandes prejuízos ao débito cardíaco e a pressão arterial pode ser controlada facilmente pelos mecanismos neurogênicos, tá? Mas com o aumento dessa perda sanguínea, aí eu vou começar a ter os prejuízos desse débito cardíaco. O nosso organismo ele pode suportar perdas sanguíneas de até em torno de 45% do volume. Se ele perder ali em torno de 45%, né, de preferência menos de 45%, tá, para que esse organismo possa, através dos seus mecanismos compensatórios, voltar ao homeostase. O mecanismo compensatório, tem que pensar, sistema simpático, através da contração das arteríolas para manter a pressão arterial, contração das veias para aumentar o retorno venoso e acelerar o batimento cardíaco, né, para tentar aumentar o débito cardíaco, certo? Porém, se esse volume sanguíneo for perdido um pouquinho além, não precisa ser muito, tá? Poucos porcentos a mais ali, em torno de 40%, ele já é progressivo e o indivíduo vai a óbito em poucas horas, certo? Devido ao choque circulatório. Porque o nosso colega ali ficou com dúvida se tudo não era cardiogênico. Porque quando a gente vai avaliar o choque hipovolêmico, você vai gerar, né, uma isquemia generalizada. E essa isquemia no coração é que vai fazer aquele quadro cada vez mais progressivo. Então, eu vou ter uma diminuição, né, do fluxo sanguíneo para o meu coração, e isso vai tornar o meu coração fraco. Se o meu coração ficar fraco, o que acontece com ele? O que acontece, gente, se o coração fica fraco? O débito cardíaco diminui, professor? Agora, essa é a catraquinha que tem que girar. Então, se eu tenho uma isquemia no meu músculo cardíaco, ele vai diminuir a força de contração, ele vai diminuir a frequência cardíaca e diminuir o débito. Se ele diminui o débito, ele aumenta a minha isquemia e vai um quadro progressivamente pior até que o indivíduo entre em falência. Então, isso acontece no choque hipovolêmico também. Se o indivíduo for mantido com essa condição por muito tempo, ele vai entrar em choque circulatório irreversível. Quando é que ele vai tornar-se irreversível, professor? Quando essa lesão cardíaca se tornar muito grande, tá?
reduzindo a capacidade do débito, ou seja, tornando um débito incompatível com a vida. Aquele indivíduo vai falecer devido a esse problema. Se essa hipóxia afetar o nosso sistema nervoso central, ali no tronco cefálico, né, onde está a região que controla, né, os batimentos cardíacos e a respiração, da mesma forma, se tiver um dano muito grande naquela região, o indivíduo também vai vir a óbito de forma irreversível. Você pode fazer o tratamento do choque hipovolêmico, que ele não vai reagir devido ao dano celular já se tornar muito grande. Beleza? Beleza. As causas desse choque hipovolêmico, tá? Na sua maioria são as hemorragias, a perda de sangue total, né? O indivíduo vai ter uma hemorragia externa ou interna, como a gente já viu anteriormente. Lembrando que as hemorragias internas podem ter efeitos diferentes, né? E causar choque circulatório por outras causas que não a perda do volume, tá? Vocês lembram disso, né? Quando você tem uma hemorragia interna, né? Uma hemorragia que vai se acumular no organismo, dependendo de onde ela vai se acumular, eu posso ter uma outra causa da morte que não a perda do volume sanguíneo, não um choque hipovolêmico, mas de outras causas. Ela pode ser originada também pela perda de plasma. O dano ao endotélio, ele pode não causar a perda do sangue em si, mas o extravasamento do plasma e causando, então, uma diminuição do volume circulatório e também uma falsa polissemia, tornando aquele sangue mais viscoso e propenso à trombose. Esse é o tipo de perda, tá, de plasma que ocorre, por exemplo, no trauma. Às vezes o indivíduo tem um trauma, né, por acidente, e onde não há hemorragia de sangue total, mas sim uma hemorragia, uma perda de plasma devido ao dano ao endotélio. O endotélio lesado, ele vai extravasar plasma e proteínas, plasma total, e vai causar esse tipo de problema no indivíduo, que é a perda do volume sanguíneo e o aumento da viscosidade do sangue. Alguma dúvida? Podemos passar? Beleza. O choque neurogênico é quando você vai ter a perda do nosso sistema autônomo simpático. Ele pode ocorrer por anestesia geral profunda, anestesia espinal, desde que ela seja numa grande extensão do indivíduo, né, acima ali da região cervical, que vai paralisar todos os vasos, né, da região do organismo, causando uma dilatação generalizada, diminuindo o débito cardíaco, diminuindo a pressão arterial. E ela pode ocorrer também por lesão cerebral. Aí a gente tem vários tipos de lesão cerebral que podem ocasionar esse tipo de problema, como o edema, tá? O edema no encéfalo, ali próximo da região do tronco, ele pode causar esse tipo de problema. Uma hemorragia também nesse local também pode causar esse tipo de problema, assim como infecções do sistema nervoso central também. Dúvida? Pode seguir? Rapaz, vocês estão com uma fome, hein? Já está na hora do almoço? Estão com fraqueza até para falar, gente. O senhor não está entendendo minha situação, até o gás acabou, então... Para que chega o gás para fazer almoço? Ai, meu Deus. Ou uma coisa que dá raiva quando a gente está fazendo almoço, acaba o gás. Vamos deixar essa conversa para um dia mais descontraído. O choque, a gente vai falar agora um pouquinho do choque anafilático, que é um choque que está envolvido com processos alérgicos, tá? Da hipersensibilidade imediata ou do tipo 1, tá? Alergia, hipersensibilidade imediata, tipo 1, mesma coisa, tá? Ela depende da ação dos mastócitos e basófilos e é principalmente devido à histamina. Então, os nossos mastócitos e basófilos vão estar cheios de IgE, tá? IgE de um tipo específico contra um alérgeno, e
eles vão desencadear uma reação inflamatória muito grande com a reação da histamina. Essa histamina, vocês lembram o que ela faz? Vasodilatação. Isso, ela faz uma vasodilatação generalizada, fazendo a queda da pressão arterial e, consequentemente, do fluxo sanguíneo. Extravasamento de plasma pode causar hemorragia também devido a essa vasodilatação. Então, ela tem várias fontes desse choque anafilático. Mas a origem dele, como eu falei para vocês, que vai classificar é a origem dele é devido a essa hipersensibilidade imediata, tá? A ação desses mastócitos e a liberação da histamina. O choque séptico, ele vai ser devido a infecções generalizadas, tá? E ele vai ser causado pela febre alta. Lembra que eu falei para vocês, temperaturas muito altas vão causar vasodilatação, débito cardíaco elevado e a estagnação do sangue e a formação de microcoágulos. O choque séptico, devido à lesão do endotélio, tá? Ele pode formar aquela situação de coagulação intravascular disseminada, que ela primeiro inicia com a questão da oclusão dos vasos e embolia, e depois ela pode causar uma hemorragia de consumo, onde as enzimas e proteínas da cascata de coagulação vão ser consumidas e o indivíduo não vai ser mais capaz de fazer o tamponamento hemorrágico. E ele pode, após um processo de coagulação intravascular disseminada, sofrer de hemorragia, principalmente devido à trombose, né? Você vai ter trombose, vai ter aquele processo de estagnação e extravasamento de sangue, né? A ruptura dos vasos, principalmente do lado venoso. E agora, sem a cascata de coagulação, sem poder fazer esse tamponamento, o indivíduo pode sofrer de hemorragia. Mas a origem do choque é a presença de bactérias na corrente sanguínea. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? NOPS. Tratamento do choque circulatório. A gente já viu ali o tratamento do choque cardiogênico. Ele pode ser através de intervenção cirúrgica, através da adição de anticoagulantes e do plasminogênio tecidual para fazer a dissolução do trombo, né, para restabelecer o fluxo sanguíneo cardiogênico. Ele pode ser através do aumento, né, da força de contração pelos digitálicos, né, que vai fazer a compensação daquela isquemia descompensada, beleza? E o dos outros, transfusão sanguínea, no caso do choque hipovolêmico, através do concentrado de hemácia, se for perda de sangue total, de plasma, transferência de plasma, devido à perda de plasma, e o concentrado de plaquetas. Por que eu coloquei o concentrado de plaquetas? Lembrando que se você tem um choque hipovolêmico devido a uma hemorragia, talvez seja uma deficiência de plaquetas que esteja causando essa hemorragia. Então, o médico vai ter que avaliar a necessidade da reposição, tanto das proteínas da coagulação, que pode ser feito pela transferência de plasma, tá? Como também das plaquetas, através de uma transfusão de concentrado de plaquetas. Uma transfusão de plasma vai devolver todas as proteínas da coagulação, concentrado de plaquetas devolve a plaqueta, permitindo a volta da hemostasia. Se o indivíduo tiver uma perda de plasma, ele pode ser devolvido esse plasma através da solução de destrana, tá? Que é um polímero de origem de carboidrato que vai fazer essa função, né, da pressão coreodosmótica do plasma. Então, se você tiver perda dessa solução, né, de perda da albumina, ela pode ser devolvida para a corrente sanguínea com essa destrana, tá?
no caso, se não tiver plasma. Se o indivíduo se tiver plasma disponível, pode fazer uma transfusão de plasma para devolver a albumina também, além dos fatores de coagulação. Mas essa solução destrana eu acho que é até mais indicada, porque o plasma é muito imunogênico e você pode acabar desenvolvendo imunidade contra o plasma. Já essa solução de destrana, a imunogenicidade dela é bem baixa. Se a perda for de líquido, de eletrólitos, a solução eletrolítica, que a gente conhece bastante como soro fisiológico, tá? Pode resolver a situação. No tratamento do choque anafilático, é muito importante a utilização dos antihistamínicos, juntamente com os fármacos simpatomiméticos, tá? Que vão mimetizar a ação do nosso sistema nervoso autônomo simpático, como a epinefrina e norepinefrina. No tratamento do choque neurogênico, são os fármacos também simpatomiméticos, sem a necessidade dos antihistamínicos, porque não há ação da histamina nesse tipo de choque. Os antihistamínicos são apenas para o choque tipo anafilático, tá? Deve ser utilizado em conjunto, tá? No choque anafilático, os antihistamínicos com os simpatomiméticos. No choque neurogênico, apenas os simpatomiméticos são necessários. Outras terapias que podem ser utilizadas como adjuvante, posicionar a cabeça abaixo da altura dos pés, né, ou seja, deitar o indivíduo para que aumente a circulação no encéfalo, tá? A oxigenoterapia também pode ser importante, que é, claro, submeter o indivíduo a altas tensões de oxigênio para melhorar a oxigenação pulmonar. Os glicocorticoides também podem ser utilizados para tentar evitar aqueles danos celulares causados pela hipóxia. Tá? Os corticoides são muito utilizados para tentar reduzir o dano celular causado pela hipóxia. Alguma dúvida? Encerramos a nossa aulinha. Vou parar aqui a gravação.